Olá, pessoal! Sejam vocês todos muito bem-vindos para mais um item do Enem a ser solucionado. O tema deste item é Paleolítico. Então vamos analisar as características dos agrupamentos humanos mais antigos no contexto dessa fase da história, o período Paleolítico. Bom, o item, na verdade, faz parte do Enem PPL de 2015. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado: letra A, sedentarismo; letra B, transumância; letra C, êxodo rural; letra D, nomadismo; letra E, pendularismo. A característica apresentada no texto se refere, portanto, a qual dessas opções? Na letra A, sedentarismo. Bom, o sedentarismo corresponde a um hábito social definido a partir do período neolítico, quando os agrupamentos humanos mais antigos passaram a se dedicar, sim, à atividade agrícola e ao pastoreio. No período do Paleolítico, o homem sobrevivia da caça, da pesca e da coleta. Ele adotava socialmente uma postura nômade. Ele não se sedentarizou no contexto do Paleolítico. Ele só se sedentariza a partir do desenvolvimento da atividade agrícola e também do desenvolvimento da atividade pecuarista. Letra D. Transumância. Aí um termo distinto para a história. A transumância, usualmente, é um termo mais utilizado para a caracterização de migração de rebanhos, em geral de gado e de ovelhas, que em épocas de inverno, por exemplo, procuram regiões de pastos mais favoráveis. A transumância humana, por sua vez, também pode ocorrer, com certeza, com grupos que durante o ano podem alternarem-se, ou seja, migrarem, também em decorrência de condições climáticas ou de outras condições que afetem determinados grupos. Então, a transumância não é uma característica específica do Paleolítico. Ou seja, na transumância, a tendência é que eu alterne o meu habitat. Eu saí de um habitat onde estava sendo castigado pelas intempéries da natureza, procurei um novo local, mas posteriormente regressei. Não é isso que ocorre no Paleolítico. No Paleolítico, você se transfere em busca de caça, pesca, coleta e vai alternando a sua migração para as regiões que melhor oferecerem esse tipo de atividade, sem necessariamente você voltar para o seu local de origem. A letra C, êxodo rural. O texto especificamente não vai falar de êxodo rural, vai falar de um comportamento nômade, não necessariamente decorrente de um processo de êxodo rural. O período histórico em questão relaciona-se ao Paleolítico, quando os grupos humanos mais antigos não estão praticando um deslocamento de áreas rurais para áreas urbanas, até porque não se desenvolveu ainda esse modelo de habitat, o habitat urbano. Letra D, o nomadismo. O texto faz uma referência de um comportamento nômade? Faz. O nomadismo
Ele está relacionado com a conduta de um determinado grupo humano se deslocar em função de necessidades, no caso, as necessidades alimentícias. Então, a letra D é a opção correta. O nomadismo é sim uma característica associada a este período da história, quando os agrupamentos humanos, ainda sem possuir moradia fixa, deslocavam-se em busca de áreas que favorecessem a atividade da caça, da pesca e da coleta. Por fim, a letra E. Pendularismo, um outro tema distinto. O pendularismo, em geral, está associado ao deslocamento de pessoas ou de grupos que se deslocam entre diferentes localidades para assegurar, por exemplo, na atualidade, as atividades de estudo, atividades acadêmicas ou atividades de mercado, mas retornando para o seu domicílio de origem. Sair de uma cidade, por exemplo, pequena, para buscar numa cidade maior, numa capital de estado, a possibilidade de ingressar numa faculdade, numa universidade e posteriormente retornar para o seu local de origem, uma vez contemplado esse desejo. Ou você sair de uma cidade menor, transferir-se para a capital em busca de condições de trabalho e de salário melhores, mas posteriormente você voltar, retornar a ter o contato com as suas raízes, suas origens. Esse movimento a gente classifica de movimento pendular, que não é, na verdade, a característica dos povos do Paleolítico. Eles se transferem de habitat, mas sem ter a preocupação de retornar ao local de suas respectivas origens. Pois bem, pessoal, então é uma questão muito tranquila. Letra D, a definição do nomadismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Na próxima sessão faremos o nosso quinto item do Enem. Um grande abraço e até a próxima.